Ezequias. Ele não era um guerreiro imbatível, tampouco um conquistador de impérios. Era apenas um homem com o coração voltado para Deus. E, por meio de sua fé, ele mudou o destino de uma nação inteira. Vivemos em um tempo onde as decisões de líderes podem afetar milhões. Muitos se apoiam em estratégias, forças militares ou alianças políticas. Mas e se, em meio a um cenário de caos, incertezas e ameaças, o verdadeiro poder estivesse em dobrar os joelhos, rasgar o coração e clamar ao céu? Essa foi a escolha de um rei, um jovem que herdou um trono cercado de corrupção, idolatria e opressão. Alguém que poderia muito bem repetir os erros de seus antecessores, mas escolheu um caminho diferente. O caminho da confiança no Senhor. Ezequias, filho de Acás, assumiu o trono de Judá em um momento em que o povo estava distante de Deus, a terra corrompida pelo pecado, e o inimigo, a temida Assíria, ameaçava com destruição. Seu pai havia sido um rei perverso que permitiu a idolatria florescer e até mesmo entregou os tesouros do templo aos opressores estrangeiros. O povo estava espiritualmente perdido e politicamente submisso. Mas logo no início do seu reinado, Ezequias rompeu com esse padrão sombrio e iniciou uma transformação profunda em Judá. Ele começou uma reforma espiritual, restaurando o culto ao Senhor, reabrindo as portas do templo e purificando-o da profanação. Convocou o povo para celebrar a Páscoa, algo que não acontecia com reverência desde os dias de Salomão. O rei não hesitou em destruir os altares pagãos espalhados por Jerusalém e por toda a terra. Seu zelo era notável, sua disposição em agradar a Deus inabalável. Mas a fidelidade tem um preço, e quanto maior a fidelidade, maior também o ataque. Ezequias experimentaria isso na pele. No auge da sua devoção, ele seria desafiado por ameaças externas e provações internas. A Assíria, um império brutal e poderoso, avançaria contra Jerusalém, cercando a cidade com arrogância e zombaria. O próprio rei da Assíria enviaria mensageiros para difamar o nome de Deus, tentando minar a fé do povo. Ezequias, no entanto, não recuaria. Ao invés de buscar alianças humanas, ele buscaria o favor do Altíssimo. Em um dos momentos mais tensos da sua vida, ele subiria até o templo, estenderia a carta do inimigo diante do altar e derramaria seu coração diante do Senhor. O céu ouviu, e a resposta divina mudaria para sempre o destino de Judá. Essa é a jornada que iremos seguir. A trajetória de um rei que escolheu confiar quando tudo ao seu redor dizia para temer, que fez da obediência a sua estratégia e da fé sua arma mais poderosa. Ezequias nos ensina que mesmo em tempos sombrios é possível brilhar com a luz de Deus. Basta escolher o caminho certo. O reinado de Ezequias teve início por volta do ano 715 a.C., em um cenário espiritual e político que clamava por restauração. Jerusalém, a cidade santa, estava corrompida por práticas pagãs, altares idólatras se espalhavam por toda a terra de Judá, e o templo, lugar da presença divina, havia sido negligenciado e fechado por seu pai, Acás. A primeira atitude de Ezequias, ao assumir o trono, foi surpreendente e reveladora de sua prioridade. Ele reabriu as portas do templo do Senhor. Em um discurso memorável aos sacerdotes e levitas, Ezequias os convocou a santificar-se, a limpar a casa do Senhor e a restaurar o serviço sagrado que havia sido abandonado. Com zelo e coragem, ele promoveu uma profunda reforma religiosa. Retirou os objetos pagãos do templo, restaurou os utensílios sagrados e reorganizou o culto, conforme os mandamentos de Deus revelados a Moisés. Mais do que um ato administrativo, aquela reforma era um ato de rendição espiritual. A Páscoa, que por anos não era celebrada de forma apropriada, foi restaurada com grande alegria e reverência. O povo se ajuntou de todas as partes, até mesmo de regiões do antigo Reino do Norte, para participar daquele momento sagrado. Em meio a lágrimas, louvores e ofertas voluntárias, o coração de Judá se voltou ao Senhor. Era como se uma chama antiga fosse reacendida nas almas. A adoração voltou a ecoar nos corredores do templo, e o nome do Senhor voltou a ser exaltado entre o seu povo. Entretanto, a reforma espiritual de Ezequias não se limitou a cerimônias. Ele também removeu os altares idólatras dos montes,
destruiu colunas e postes ídolos e chegou até mesmo a despedaçar a serpente de bronze feita por Moisés. Pois o povo havia transformado aquele objeto em um ídolo, Ezequias compreendia que a fidelidade a Deus exigia decisões firmes, ainda que impopulares. Durante esse tempo de avivamento, Judá floresceu. A bênção do Senhor repousava sobre a terra, e tudo quanto o rei fazia prosperava. O povo experimentava uma paz relativa, e até os inimigos pareciam recuar diante da fidelidade daquele rei. Contudo, a fidelidade é frequentemente testada, não nos dias de calmaria, mas nos dias de tempestade. Foi então que a Assíria, império dominador e cruel, voltou seus olhos para Jerusalém. Senaqueribe, rei assírio, havia conquistado muitas nações e destruído inúmeras cidades fortificadas. Suas campanhas eram impiedosas e seu exército esmagador. Diante da crescente ameaça, muitos reis escolheram submeter-se à Assíria ou buscar ajuda política em outras nações. Mas Ezequias decidiu confiar no Senhor. Se essa história já está te tocando, se você consegue sentir o peso da fé e da coragem de Ezequias, aproveita esse momento para curtir o vídeo. Isso ajuda a espalhar mensagens que fortalecem a alma e edificam a fé de outras pessoas. Vamos continuar juntos nessa jornada de confiança, perseverança e milagres. A ameaça de Senaqueribe não era apenas militar, mas psicológica e espiritual. Quando o exército da Assíria cercou as cidades fortificadas de Judá e marchou em direção a Jerusalém, o medo se espalhou como fogo em palha seca. Os mensageiros do rei inimigo se apresentaram com arrogância e ousadia, falando em hebraico diante dos muros da cidade para que todos ouvissem. Zombaram do rei Ezequias, insultaram o Deus de Israel e fizeram comparações com os deuses derrotados de outras nações. Eles diziam: "Não vos engane, Ezequias, dizendo que o Senhor vos livrará." A pressão era imensa. O povo, do alto dos muros, permanecia em silêncio como Ezequias havia ordenado. A tensão era palpável. Do lado de fora, o inimigo escarnecia. Do lado de dentro, corações tremiam. Mas no trono, havia um homem que confiava. Ezequias, ao receber a carta com ameaças e afrontas do rei da Assíria, tomou uma atitude que revela a essência do seu caráter. Ele subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante de Deus e orou. A oração de Ezequias não foi um pedido desesperado, mas uma declaração de fé. Ele reconheceu o poder de Deus sobre todas as nações e clamou para que o Senhor defendesse seu próprio nome. Disse com reverência: "Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor." A resposta não tardou. O profeta Isaías, servo do Senhor, foi enviado com uma mensagem de encorajamento. Deus havia ouvido a oração e prometia proteger Jerusalém. A noite caiu e com ela veio o juízo de Deus. Um anjo foi enviado ao acampamento dos assírios e silenciosamente destruiu 185.000 soldados. Quando o povo acordou, os inimigos estavam mortos. A ameaça foi desfeita não por espadas humanas, mas pelo braço poderoso do Senhor. Senaqueribe voltou humilhado para sua terra, e ali mesmo, em seu templo pagão, foi morto pelos próprios filhos. A honra de Deus foi preservada, e Jerusalém permaneceu de pé. Ezequias viu com os próprios olhos a fidelidade do Deus que serve. Não foi uma vitória comum, foi uma demonstração de que o Senhor defende os que confiam nele. Essa experiência marcaria profundamente a fé do rei e de toda a nação. No entanto, os desafios de Ezequias ainda não haviam terminado. Havia uma prova ainda mais íntima, mais dolorosa: a batalha contra a morte. Esse episódio revela algo profundo. Confiar em Deus não nos isenta de lutas, mas nos garante vitória em meio a elas. Ezequias, diante da ameaça, orou. Diante do medo, permaneceu. E diante da afronta, confiou. E assim, o céu se moveu. Os dias de glória e vitória, por mais intensos que sejam, não impedem que cheguem dias de dor. Ezequias, mesmo tendo visto o poder de Deus diante dos exércitos inimigos, enfrentaria agora uma batalha silenciosa, pessoal e inadiável: a enfermidade. A Bíblia relata que, em certo tempo, o rei adoeceu gravemente,
a ponto de estar à beira da morte. O profeta Isaías, o mesmo que havia anunciado o livramento contra a Assíria, agora trazia uma palavra de despedida. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A notícia caiu como um peso insuportável sobre o coração do rei. Mas Ezequias não se entregou ao desespero. Com o rosto voltado para a parede, ele chorou e orou ao Senhor. Relembrou sua fidelidade, seu coração íntegro, sua entrega. Ele não se apoiou em obras humanas, mas se apresentou diante de Deus com sinceridade. E ali, entre lágrimas e súplicas, Deus ouviu novamente sua oração. Antes mesmo que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus o mandou retornar com uma nova mensagem. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus não apenas prolongou sua vida, mas também deu um sinal sobrenatural. A sombra do relógio de sol recuou 10 graus, algo impossível aos olhos humanos. Esse milagre foi um sinal claro de que o Deus que governa as nações também governa o tempo, a enfermidade e a vida. Ezequias se recuperou e compôs um cântico de louvor, registrando sua experiência de quase morte e o renascimento espiritual que veio com ela. Em sua canção, ele declarou: Tu lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ele entendeu que Deus não apenas o curou fisicamente, mas também tocou sua alma. Houve arrependimento, reconhecimento e gratidão. Contudo, como todo ser humano, Ezequias também teve momentos de fraqueza. Após sua cura, emissários da Babilônia vieram visitá-lo com presentes, interessados no milagre que havia ocorrido. Movido por vaidade ou imprudência, Ezequias os recebeu com entusiasmo e lhes mostrou todos os tesouros de seu palácio, do templo e de seus armazéns. Isaías, ao saber disso, trouxe uma palavra dura. Tudo o que foi mostrado seria levado para a Babilônia, e até mesmo os descendentes do rei seriam levados cativos. Esse momento marca uma virada importante. Ezequias havia enfrentado reis poderosos, doenças mortais e provas espirituais, mas agora tropeçava no orgulho. Mesmo assim, quando confrontado, ele se humilhou diante do Senhor. E por causa dessa atitude, o juízo foi adiado para gerações futuras. A misericórdia mais uma vez triunfou sobre o julgamento. A vida de Ezequias é um espelho de nossas próprias jornadas. Mesmo os mais fiéis tropeçam, mas o coração que se volta para Deus sempre encontra graça. Ezequias caiu, mas levantou-se. Errou, mas se arrependeu. Chorou, mas foi consolado. Ao olhar para toda a trajetória de Ezequias, é impossível não perceber como sua vida foi marcada por altos e baixos, momentos de extraordinária fé e instantes de profunda humanidade. Ele foi um dos poucos reis que andou nos caminhos de Davi, que confiou no Senhor com sinceridade e que fez o que era reto aos olhos de Deus. Em sua juventude, foi ousado para reformar uma nação espiritualmente falida. Na meia-idade, foi corajoso para enfrentar ameaças externas e, mais tarde, foi humilde para reconhecer suas falhas e buscar perdão. Seu reinado durou 29 anos e, em todo esse tempo, Ezequias mostrou que liderança não é ausência de falhas, mas disposição para se submeter à correção divina. Ele restaurou o culto, guiou o povo em tempos de medo, resistiu a pressões políticas, venceu batalhas sem levantar espadas e deixou um legado espiritual que inspiraria gerações. Ainda assim, sua história termina com uma nota que nos lembra da fragilidade da natureza humana. Seu filho Manassés, que lhe sucedeu, foi um dos reis mais ímpios da história de Judá. O contraste é tão chocante quanto doloroso. Um pai que caminhou com Deus e um filho que rejeitou completamente esse caminho. Isso nos mostra que fé não é hereditária, que cada geração precisa escolher por si mesma se seguirá ou não os passos da obediência. E nos faz refletir sobre a importância de plantar sementes de fé com consistência, mesmo que os frutos só apareçam tempos depois. Mas há algo grandioso no fim da história de Ezequias. Apesar dos seus erros, apesar das consequências que viriam no futuro, Deus considerou seu coração. O Senhor olhou para sua fidelidade, para suas lágrimas, para suas orações sinceras. Ezequias não foi um herói perfeito, mas foi um homem que se dobrou diante da soberania divina. E é justamente isso que o torna memorável. Talvez, ao ouvir essa história,
você se identifique com os momentos de queda, ou com as decisões difíceis, ou com os dias em que tudo o que se pode fazer é estender uma carta de aflição diante do altar. Ezequias nos ensina que nesses dias, principalmente nesses dias, Deus ouve, Deus responde, Deus restaura. Ao longo da vida, ele enfrentou inimigos, doenças, armadilhas do orgulho e crises políticas, mas nunca perdeu sua fé. E esse é o segredo: confiar mesmo quando o céu parece em silêncio, orar mesmo quando tudo parece perdido, celebrar quando há vitória e se humilhar quando há erro. Ezequias viveu assim. Por isso, sua vida permanece como um marco na história bíblica, como um lembrete de que a fidelidade de um só pode influenciar toda uma nação.